E aí, gurizada, aqui é a professora Letícia, de Matemática, primeiro ano, Colégio Marista Santa Maria. Vamos para mais algumas dicas para o nosso simulado? Então, primeiro falando de progressões aritméticas, gurizada, PA. A gente tem que saber como chegar no termo geral de uma progressão. Então, se uma questão lá te der alguns termos em sequência, te dizendo que é uma PA, porque sempre vai estar claro, tu vai ter que conseguir organizar esses termos, né, tirar alguns dados para conseguir gerar um termo geral. Sempre tu pode escrever, né, o termo geral que o AN, a gente coloca uma letra N para generalizar, que vale para qualquer termo, em função do A1. Geralmente, nos livros, nos materiais que a gente encontra, a gente acha sempre em função do A1, mas a gente não pode esquecer, gurizada, que isso aqui vale para qualquer termo. Por exemplo, coloquei um exemplinho aqui para vocês. O A20 em função do A3, tu não precisa ter o A1. Se tu tem o terceiro termo e tu quer o 20º, A20 é igual a 3 mais 17, né? 20 menos 3, vezes a razão. Então, isso aqui vale para qualquer termo em função de qualquer outro. Sempre o termo maior lá fora, né? O A3 em função do A20 não dá certo. Depois, gurizada, soma dos termos de uma PA. Se a gente quiser somar os 10 primeiros termos, 100 primeiros termos, jamais tu vai fazer A1 mais A2 mais A3, imagina se for o A100. Então, tu vai colocar, né, na formulazinha da soma. SN, por exemplo, soma dos 100 primeiros termos. O A1 mais o A100 vezes o 100 dividido por 2. Tá? Isso vale também, tu pode substituir com qualquer termo, tu acha a soma de quaisquer termos aqui. Lembrando, gurizada, que a PA, ela tem um padrão. Se nós tivermos 3 termos em sequência, digamos que tu tenha lá o 2, o 4 e o 6. Já deu para ver que isso aqui é uma PA. Razão 2. Eu estou somando 2 unidades sempre no termo anterior e estou obtendo o próximo. Significa que a tua razão é 2. Sempre vai acontecer numa PA, se tu tiver 3 termos em sequência, isso aqui não vale só para o A1, A2 e A3, né? Vale para 5, A6, A7 e assim para qualquer termo em sequência. 3 termos. Se tu tiver um termo central, tu vai perceber que esse termo central é igual à média aritmética dos termos equidistantes. Se tu fizer 2 mais 6, vai dar 8. 4 é a metade, então ele é a média aritmética, somamos e dividimos por 2 e obtemos 4. Sempre vai acontecer isso. Outra coisa, se tu quiser encontrar a razão de uma sequência, de uma PA, tu sempre vai poder fazer, como tu somou a razão para obter o próximo, se tu voltar, o caminho inverso da soma é o menos, subtração. Então, se tu fizer o A2 menos o A1, tu vai encontrar a razão. Consequentemente, isso vai ser igual ao A3 menos o A2, também vai dar razão. Então, tu pode fazer essa igualdade aqui. Isso aqui é bem utilizado para a gente encontrar o termo, a razão, enfim. Ok, gurizada? Gurizada, vamos lá então agora para PG. Outro tipo de sequência, só que agora é uma progressão geométrica. Se antes nós tínhamos termos que somavam termos, né, que a gente somava a razão para encontrar o próximo termo, agora a gente vai multiplicar. Então, aqui nós temos a fórmula do termo geral de uma PG. O AN igual a 1 vezes a razão na N menos 1. Gurizada, de novo, igualzinho PA. Isso aqui vale para qualquer termo em função de qualquer outro. Claro que o maior termo lá fora. Então, se tu tiver aqui, ó, por exemplo, o A6 em função do A2, vai ser o A6 igual a 2 vezes a razão na 6 menos 2, que também é conhecido como 4, né? Então, tu vai poder fazer isso aqui para qualquer termo. Tu tem o centésimo termo e o primeiro termo. Tu tem o centésimo termo e o quadragésimo termo. Tu vai fazer eles um em função do outro, 100 menos 40, nesse exemplo, e tu vai ter a fórmula do termo geral. Agora, se tratando de soma, tu vai jogar lá na fórmula da soma dos termos, se tu quiser a soma dos 40 primeiros. De novo, jamais vai fazer A1 mais A2 mais A3 até o A40. Então, tu vai colocar lá S40, a soma dos 40, é igual ao A1, primeiro termo, que multiplica. Multiplica, né, gurizada? Aqui tem um vezes. Multiplica a razão elevada na N, nesse caso seria 40, menos 1, dividido por 40 pela razão menos 1. Um parênteses, gurizada. Esse exemplo que eu te dei, ele até pode acontecer, mas não na tua prova, né? Não vai ter um número elevado na 40, jamais tu vai ter que fazer um número vezes ele mesmo 40 vezes, a não ser que a prova te forneça esse dado, então vai ter que ter lá. Considere 2 elevado na 40 igual a algum valor muito grande, porque isso seria exaustivo para te fazer na prova. Então, geralmente vai ser um valor pequeno. Outra coisa, gurizada, se tu tiver 3 termos em sequência, lembra que não vale só para o A1, A2, A3, vale para quaisquer 3 termos em sequência. Por exemplo, aqui tu tem o 2, o 4 e o 8. Tu tem uma PG
de razão 2, né, gurizada? Então, olha o que acontece aqui. Se tu pegar os termos equidistantes, comparando eles com o termo central, tu vai perceber que a multiplicação dos termos equidistantes é igual a esse termo aqui do meio elevado ao quadrado. Se tu fizer 2 vezes 8, dá 16. 16 é 4 elevado ao quadrado. Se lá na PA tu tinha que era a soma aritmética, aqui tu tem que esse termo aqui elevado ao quadrado é igual a multiplicação dos termos equidistantes. Também sempre vai acontecer, não tem exceção, tá, gurizada? E aqui, ó, pessoal, se tu tem o A1 e tu quer ir para o próximo, tu quer ir para o A2, tu vai multiplicar isso aqui pela razão para obter o próximo termo. Se tu multiplicou pela razão, a volta é o caminho inverso. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, se tu fizer o segundo termo dividido pelo primeiro, isso vai te resultar na razão. E isso vai ser igual ao terceiro termo dividido pelo segundo termo. Ou ao 10º termo dividido pelo 9º termo, e assim sucessivamente. Tu sempre vai ter uma divisão, porque o caminho inverso da multiplicação é a divisão. Da mesma forma lá na PA, né, gurizada, a gente vai usar isso aqui bastante para resolver várias questões. Então fiquem ligados quanto a isso, tá, pessoal? Bom, gurizada, então agora falando de juros simples, vamos para a matemática financeira agora. Se nós tivermos uma questão lá, ela sempre vai estar bem clara no enunciado. Considere juro simples ou juro composto. Então, tu sabe lá que o juro é CIT, né? Juro é igual ao capital vezes a taxa elevada no tempo. Gurizada, por favor, nunca esqueçam de igualar o tempo e a taxa. Não mexe na taxa, mexe no tempo, porque senão tu vai te confundir. Aqui tu até pode mexer, lá no composto não, então isso vai dar confusão. Mexe sempre no tempo. Se a tua taxa estiver em bimestre, o teu tempo tem que estar em bimestre. Se tu tiver um ano, tu vai ter que descobrir quantos bimestres tu tem em um ano, por exemplo. Então, tempo em mês, taxa em mês. Tempo em dia, taxa em dia. Depois, tu tem as outras fórmulas, a do montante, que é o capital mais multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, ou tu ainda tem a outra, né, que essa aqui é por dedução, né, gurizada? O montante vai ser o teu capital mais o juro acumulado. Tu nunca pode esquecer das porcentagens, né, gurizada? Sempre vai aparecer bastante questão de porcentagem no meio das questões de juros simples e composto. Se tu tem lá que a tua taxa é de 2% ao mês, nunca pega esse 2% e leva lá para a fórmula. Se tu vier para cá e trouxer o 2 para cá, tu vai errar. Porque 2% é 2 por 100. 2 por 100 é 0,02. Cuida para não confundir 2% com 20%. 2% é 0,02. 20% é 0,2. Toma muito cuidado. Seguidamente acontecem de questões a pedirem taxas de 0,01%. Se tu não passar isso para porcentagem, tu vai errar. Parece que já está em porcentagem, né? 0,01 a gente está acostumado. Então tu vai ter que fazer 0,01 dividido por 100. Então tu vai ter que tomar muito cuidado com isso. São as dicas que eu tenho para vocês de juro simples, gurizada. Gurizada, agora falando de juro composto. As mesmas dicas que eu acabei de dar para vocês de juro simples, referente a taxa e tempo, continua valendo igual. Transformação de taxa. Pessoal, tu nunca vai mudar a taxa, tu só vai mudar o tempo para igualar a mesma grandeza da taxa. O que tu tem que fazer com a taxa é dividir ela por 100, porque é por cento. E a resposta que tu achar lá no final, se estiver te pedindo a taxa, lembra que ela não está em porcentagem, tu tem que multiplicar por 100 para passar para a porcentagem. Então aqui eu coloquei a fórmula do montante pra gente. Capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado no tempo agora, né, gurizada? Juro composto é exponencial. Então lembra que pode acontecer, né, é comum acontecer de questões de logaritmo, que envolvem equações logarítmicas, né, que tu vai ter que usar o ln ou o log para resolver. Mais uma dica, pessoal, super importante, isso aqui vai te ajudar muito. Se tu tiver um aumento, por exemplo, de 10%, coloquei a flechinha para cima para indicar que é um aumento. Um aumento de 10% sobre algum valor significa que tu vai ter que multiplicar esse valor por 1,1. Porque esse valor vai ter o 100% que ele já valia, mais os 10% de aumento. Então, se tu tem alguma mercadoria que valia inicialmente R$35 e ela vai sofrer um aumento de 10%, tu vai fazer 35 vezes 1,1, porque é o aumento. Agora, se tu tiver um desconto de 10%, coloquei o mesmo valor, flechinha para baixo para indicar um desconto.
Se tu vai ter um desconto de 10%, tu concorda comigo que tu vai pagar? Se tu tinha uma mercadoria que custava R$35, se tu vai ter um desconto de 10%, tu concorda que tu vai pagar 90% desse valor? Então, a taxa de multiplicação vai ser, no caso, se for uma mercadoria de R$35, vezes 0,9. Então, no desconto é sempre o complementar, né, pessoal? Então, tem que tomar cuidado com isso. Ok, gurizada? Essas eram as dicas que eu tinha para vocês. Espero que vocês estudem, aproveitem as dicas e eu vou estar torcendo muito por vocês. Um grande abraço!